Fala, meu amigo Ramos, tudo bem? Bom, vamos buscar a aprovação na área fiscal? Beleza. Primeiramente, agradeço por confiar no meu trabalho, tá? Então, esse vídeo é para explicar a planilha do plano 80/20, tá bom? Então, o plano, ele traz uma direção para você atingir a aprovação, tá bom? Então, esse é o objetivo do plano 80/20, tá? Então, vou explicar a planilha agora, guia por guia, tá bom? Então, temos aqui a guia capa, tá? A guia orientações gerais, guia fases revisão, guia o que mais cai, aproveitamento, dicas e mensagem final, tá bom? Beleza. Bom, aqui na guia capa temos o cronograma, tá? Então, o cronograma diz o que você vai estudar em cada dia, tá bom? Beleza. Como você trabalha em regime de plantão, né? Trabalha um dia e folga 3. Então, eu deixei aqui, ó, dia 1, dia 2, dia 3 de estudo, um plantão. Aí, dia 4, dia 5 e dia 6, tá bom? O próximo dia seria mais um plantão seu, tá bom? Mas, claro, isso aqui você pode ir ajustando aí na medida da sua necessidade, tá bom? Beleza. Eu já coloquei aqui 6 tempos diários de 50 minutos, tá bom? Então, é interessante que você estude utilizando o método Pomodoro, tá bom? O que o método Pomodoro diz? Diz que a cada 50 minutos de estudo, você descansa 10 minutos, tá bom? Então, aqui no dia 1, por exemplo, você vai começar estudando o direito tributário, você estuda 50 minutos de forma cronometrada, tá? Então você pode baixar no seu celular o aplicativo aprovado, né? E quando der os 50 minutos, você faz 10 minutos de descanso, vai no banheiro, toma água, dá uma caminhada, retorna e faz mais 50 minutos, tá bom? Beleza. Eu dividi aqui como sendo 2 tempos de manhã, 2 à tarde, 2 à noite, tá bom? Mas você pode fazer da forma que você achar melhor, tá bom? Beleza. Além disso, eu coloquei aqui, nesse primeiro momento, 7 disciplinas, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disciplinas, tá bom? 7 aqui, tá? Isso porque, apesar de a área fiscal ter muitas disciplinas, é interessante que você fique bom em algumas disciplinas e, na medida do tempo, você vai incluindo mais disciplinas no seu ciclo, tá bom? Então, aqui, por enquanto, tributário, constitucional, português, contabilidade geral, direito administrativo, auditoria e TI, tá bom? Coloquei uma carga mais pesada para as disciplinas em vermelho, porque elas têm um peso maior, tá bom? Então aqui, ó, carga pequena, por exemplo, para português, que você já estudou, né? Constitucional, administrativo, tá bom? As demais, carga grande aqui, por exemplo, contabilidade, eu pesei a carga nesse primeiro momento, tá bom? Depois você vai distribuindo como você achar mais interessante. Na medida em que você for evoluindo em uma matéria, você vai diminuindo a carga nela e aumentando em outra disciplina ou incluindo mais disciplinas no ciclo, tá bom? Beleza. Além desse cronograma, aqui na capa, temos essas guias aqui, tá? Então você clica na guia, você vai para a guia correspondente, tá bom? Vou até mudar o nome da guia depois aqui, que aí você vai direto para ela, tá bom? Desculpa que foi a porta que bateu, tá? Aqui, por exemplo, ó, você clica aqui e vai para a guia fases revisão, tá? Aqui tem um botão de você voltar para a capa, tá bom? Assim acontece com todas as outras os outros botões aqui, tá bom? Eu vou editar depois esses botões porque eu ainda estou construindo a planilha, tá bom? Beleza. Aqui temos essa imagem. Se você clicar nessa imagem, você vai para um link que fala informações da área fiscal, tá bom? Então aqui tem um link de internet que você vai
para algumas informações da área, tá bom? Beleza. Guia Orientações Gerais. Nessa guia, eu trago aqui, ó, por exemplo, quando você vai incluir cada disciplina, então português aqui na semana 1, raciocínio lógico na semana 4, tá bom? Aqui, ó, contabilidade geral na semana 1, avançada na semana 25 e assim por diante, tá bom? Aqui também eu falo por onde você vai estudar, tá? Tanto no pré-edital quanto no pós-edital, tá bom? E aqui tem outras observações, outras informações, tá bom? Então é só você dar uma lida aí nessas informações da guia Orientações Gerais, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia Fases Revisão. Nessa guia, eu falo como você deve estudar, tá bom? E falo das fases do estudo, tá? Então, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 3.1, tá bom? Então, a fase 1 ela é mais voltada para a teoria. A fase 2, você já vê a teoria e faz marcações no PDF. A fase 3 e a fase 3.1 ela é mais voltada para as questões, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para você ler também as informações da guia Fases Revisão, né? E essa informação também está no e-book que eu mandei para você, tá bom? Então, basicamente, no início do estudo, ou você vai começar na fase 1 ou na fase 2, tá bom? Isso fica mais a seu critério, tá? Então, por exemplo, contabilidade, você nunca viu, né? Direito tributário também não, legislação. Então, essas disciplinas, é interessante você começar na fase 1 do estudo, tá bom? As matérias que você já viu, como, por exemplo, português, direito constitucional, administrativo, informática, você pode começar na fase 2, tá? Então, basicamente, a fase 1 é leitura do PDF mais questões do PDF. Fase 2, leitura do PDF mais questões do PDF mais marcação do PDF. Então, você vai marcar aquilo que é importante, tá bom? Como eu falei, quero que você dê uma lida aqui no que consiste cada fase, tá bom? Beleza. Vamos aqui para a guia O que mais cai. Nessa guia, eu trago todas as disciplinas e dentro de cada disciplina eu trago os assuntos, tá bom? E dentro dos assuntos eu trago a importância de cada assunto, tá bom? Então aqui, ó, o que está em azul tem uma importância grande, o que está em verde tem uma importância mediana e o que está em vermelho tem uma importância pequena, tá bom? Beleza, então aqui em português, por exemplo, esse assunto aqui, ó, classes de palavras, substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, numeral, interjeição, tem uma importância grande, tá bom? Aqui, ó, colocação pronominal tem uma importância mediana e verbos, por exemplo, tem uma importância pequena, tá bom? Então, isso aqui é bastante válido quando você estiver no pós-edital, tá bom? Claro, é interessante, né, no pré-edital, ver tudo, né? E depois você vai melhorando, principalmente nos assuntos mais importantes, tá bom? Então, aqui, ó, se a gente for aqui em raciocínio lógico, matemática financeira e estatística, por exemplo, você vai ver, ó, que essa parte aqui de equações, funções, logaritmos, matrizes, pode ser que, a depender do seu pré-edital ou do seu pós-edital, são assuntos que você pode deixar de lado, tá bom? Então, por isso que eu fiz essa divisão, levando em conta a importância de cada assunto em cada matéria, tá bom? Beleza. Além disso, temos esse espaço aqui, ó, Cadernos Tech, que futuramente, quando você assinar o TEC, eu quero que você me devolva essa planilha, que eu vou colocar cadernos do TEC aqui de cada assunto, tá bom? Então, quando você assinar o TEC, devolva-me a planilha e aqui nesses espaços eu vou colocar links de questões aqui, ó, de cada assunto. Ortografia, classes,
né? Verbos, formação das palavras, sintaxe, tá bom? Beleza. Aqui temos acertos e erros, tá? Então aqui, na medida em que você for fazendo as questões, tanto nos PDFs, quanto no TEC, ou no QConcursos, ou em qualquer outro lugar, você vai preenchendo a quantidade de acertos e erros aqui em cada assunto, tá bom? Então, por exemplo, você fez uma passagem em ortografia e acertou 12 e errou 7 questões, aqui ó, a gente vai tendo aqui automaticamente o percentual de acertos nesse assunto, tá? Aqui no outro assunto, por exemplo, você acertou 20, por exemplo, né? E errou uma questão, tá? Então aqui ó, temos 95% de acertos nesse assunto e 63% nesse assunto, tá bom? Então, esse levantamento vai servir de base para você melhorar em um assunto, tá bom? Então, por exemplo, se você vê que está muito bom nesse assunto aqui, você pode tirar tempos, né? Vamos colocar outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui você está com 12 acertos aqui, né? E 11 erros, tá? E 11 erros aqui, né? Então aqui, ó, você vai ver aqui, ó, pô, eu tô com 52% de acertos em preposições e crases, mas estou com 95% nesse outro assunto. Então você pode tirar tempos para revisar esse assunto que você está fraco, tá bom? Da mesma forma, aqui, ó, você pode tirar tempos de uma matéria e alocar em outra. Por exemplo, sei lá, você está com 6 meses de estudo e está com percentual geral de 90% em português, mas está com percentual de 53% em raciocínio lógico. Então, você pode tirar tempos de uma matéria para alocar em outra que você está mais fraco, tá bom? Então, esse levantamento de questões por assunto e por disciplina serve para isso, para você ir ajustando o seu plano com o passar das semanas, dos meses, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia aproveitamento, tá bom? Então, essa guia aproveitamento, ela vem aqui, ó, da guia o que mais cai, tá bom? Então você preenche a guia o que mais cai. Então aqui, ó, temos, por exemplo, português com geral de 95% e raciocínio lógico com 53%, tá bom? Então você vai preenchendo aqui, né, na guia o que mais cai e automaticamente já vem para cá, para a guia aproveitamento, tá? Para essa coluna aqui, tá? 95 em português, em raciocínio lógico, 53%, tá bom? Beleza. Esse gráfico aqui mostra como você está em cada disciplina, tá? Então, quanto mais próximo do centro, pior você está na disciplina, tá? Então, aqui, ó, eu preenchi 2 disciplinas na guia, o que mais cai, raciocínio lógico e português, e o que está mais afastado do centro, português, está com um percentual maior de aproveitamento, tá bom? Basicamente isso, tá? Aqui na guia, o que mais cai, você vai preencher de forma cumulativa, tá bom? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que todas as vezes que você passar por um assunto, você vai somando a quantidade de acertos e erros, tá bom? Então aqui, ó, vamos pegar esse exemplo em português. A primeira vez que você passou pelo assunto, você acertou 20 e errou uma questão, tá? Aí passou o tempo, você avançou em outros assuntos e voltou para esse assunto, tá? Aí você vai lançar novamente a quantidade de acertos. Então, por exemplo, você acertou mais 30 questões e errou mais 4 e assim por diante, tá? Próxima vez que você passar pelo assunto, acertou mais 15 e errou mais 3, tá bom? Então, sei que você é bom em Excel e você sabe
que o Excel tem essa característica aqui, ó, você coloca o igual e vai somando. Igual, mais 20, mais 35, mais 15 acertos, tá bom? E em erros também, igual, mais 1, mais 4 e mais 3, tá bom? Beleza, então você vai preenchendo de forma cumulativa na medida em que você vai fazendo questões do mesmo assunto. Aqui nos outros assuntos, a mesma coisa, né? Por exemplo, em colocação pronominal, primeira passagem, acertou 5, aí você coloca igual 5. Na próxima passagem, mais 7, assim por diante, tá bom? Beleza. Guia aproveitamento, já falei. Aqui temos a guia dicas, tá bom? Nessa guia dicas, eu trouxe possíveis dúvidas que você pode ter e eu trouxe as respostas aqui, tá? Então aqui, ó, por exemplo, essa primeira dúvida que você pode ter: quando e como incluir novas disciplinas no cronograma, tá bom? Então eu respondo isso aqui para você, tá bom? A próxima pergunta, né? A possível pergunta: quando fazer revisões? Então eu falo disso aqui para você também, tá? Como fazer as revisões? Eu falo disso aqui para você também, tá bom? Então tem várias possíveis dúvidas e no final aqui eu deixo algumas em aberto, tá? Então você, se surgir alguma dúvida, você pode fazer essa pergunta aqui nesse espaço e me mandar até pelo WhatsApp que eu respondo para você, tá bom? Ou me mandar a planilha mesmo, tá? Que eu respondo e já deixo na planilha para você, tá bom? Beleza. Aqui temos a mensagem final, tá? Eu quero que você leia também, tá? Então é isso, Ramos. Como eu falei, aqui na guia O Que Mais Cai, depois que você assinar o TEC, você me devolve a planilha que eu vou lançar links de cada assunto em cada disciplina, tá bom? Para facilitar o seu trabalho, porque aí você só clica no link e é direcionado para um caderno de questões de cada assunto, tá bom? Beleza, então é isso, Ramos. Espero que você goste do plano e também estude de forma comprometida e disciplinada para a área fiscal, tá bom? Eu sei que você tem disciplina, tem comprometimento, tá bom? Então, pode faltar ainda motivação aí, né? Porque você está no conforto agora da PRF, que já é bem mais confortável que o Exército, né? Mas eu posso afirmar, né, pelas remunerações, pela rotina de trabalho, que a área fiscal ela é a melhor, tá? Então, temos aí salários de mais de 20 mil, 25 mil, 30 mil, tá? Então, temos editais para vir, por exemplo, você faz Bahia, que paga mais de 25 mil, você faz Piauí, que paga mais de 35 mil, tá bom? Você faz Pará, também, que é topo, paga mais de 35 mil, você faz São Paulo, ISS Goiânia, ISS João Pessoa, e por aí vai, tá bom? Então, se a remuneração, né, se a rotina de trabalho forem uma motivação para você, dedique-se, né, e busque essa aprovação na área fiscal, tá bom? Com certeza vai valer muito a pena, né? Já vale a pena em relação ao salário se comparado à PRF, tá bom? Então é isso, espero que goste do plano, tá? E se surgir alguma dúvida, pode ficar à vontade para falar comigo, tá bom? Valeu e até mais.